Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4. Externo minha gratidão a Deus. Trago saudações do nosso pastor presidente Paulo Freire Costa, da cidade de Campinas, Assembleia de Deus. Grato pela confiança do pastor Gilmar, pastor Adriano, ao pastor Erinaldo, pastor Silas e aos demais pastores e companheiros que estão nessa reunião essa noite. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 4, quem encontrou diga amém. Diz o versículo de número 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Pode tomar o seu respectivo assento. A carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas que Paulo escreve da prisão, acompanhada de outras 3 cartas, Efésios, Colossenses e Filemão. 10 anos após Paulo fundar a igreja de Filipenses, ele escreve esta carta. A carta aos Efésios é considerada na academia pela rainha das epístolas, enquanto a carta de Paulo aos Romanos é considerada a carta de teor soteriológico. A carta de Paulo aos Filipenses é chamada de a carta da alegria. Nos próprios 4 capítulos já há divisão em tópicos para que o pregador pregue. No capítulo de número 1, Paulo vai falar sobre a alegria que nós devemos ter em padecer. No capítulo de número 2, Paulo vai falar sobre a alegria que nós devemos ter em servir. No capítulo de número 3, Paulo vai falar sobre a alegria em crer na volta de Jesus Cristo. E no capítulo de número 4, Paulo vai falar sobre a alegria de contribuir, a alegria de ofertar, a alegria de dar. É sobre essas 4 coisas que eu quero falar essa noite. A igreja é um plano que nasce no coração de Deus na eternidade. Quando Paulo escreve a igreja de Efésios, capítulo 3, versículo 11, 12 e 20, assim como 1 Pedro, capítulo 1, versos 20, vai dizer que a igreja era o mistério oculto, que os anjos e nenhum profeta do Antigo Testamento conhecia esse projeto. Ela nasce no coração de Deus, mas ela vai ser anunciada pela primeira vez na região de Cesareia de Filipe. Jesus não estava com a multidão naquela tarde, ele resolveu estar somente com os 12. Jesus não fazia um teste de publicidade, mas ele fez uma primeira pergunta que incomodou os discípulos, porque Jesus não perguntava, Jesus fazia milagres, ensinava e agia. A primeira pergunta que Jesus faz é: o que as pessoas dizem que eu sou? Eu não sei quem foi do colégio apostólico, mas alguém disse: os que te viram chorar estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Talvez os que te viram pregar um sermão mais duro estão dizendo que o Senhor é João Batista. Os que te viram curar com poder estão dizendo que o Senhor é Elias. Então Jesus faz a segunda interrogativa: e vós, o que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Santa Catarina, mas em São Paulo, aos domingos 9 horas da manhã, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, eles vão dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade e nada mais. Os Mormons, que tem como fundador Joseph Smith, vai dizer que Jesus não é Deus, que ele é um polígamo que foi casado com Marta e Maria em João capítulo de número 2, nas bodas de Caná, e que o mesmo é irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas, que tem como fundador Guilherme Miller, eles vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Os budistas vão dizer que Jesus não é Deus, é só um homem que deixou um bom exemplo, um legado e um modelo de liderança a ser seguido e nada mais. A maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, vão dizer que Jesus não é Deus, que ele é só um profeta do mesmo patamar de Elias e do mesmo patamar de João Batista. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás e encontrasse uma mulher em Samaria sem o cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ele ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer: para mim ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é a raiz de Davi. Jó vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. Mateus vai dizer: para mim ele é rei. Marcos vai dizer: para mim ele é servo, mas ele é maior do que César. Lucas vai dizer: para mim ele é o homem perfeito. João vai dizer: para mim é aquele com cabelos brancos como a neve e olhos como chamas de fogo. O seu vestido não foi confeccionado em Magdala, Damasco ou em Tiro, mas confeccionado na eternidade. E ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega,
aquele que era, que é e que há de vir. Mas se nós perguntássemos para Lázaro, ele ia dizer: para mim, ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Paulo vai dizer: para mim, é aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, crido pelo mundo, pregado entre nações e que foi recebido em glória. Mas se perguntar para a Assembleia de Deus aqui em Camboriú, eu tenho certeza que você vai dizer: para nós ele ainda é o que salva, o que cura, o que liberta, batiza com o Espírito Santo. Cadê os crentes que vão morar no céu essa noite? Pedro vai dizer: para mim tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Disseste bem, Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Essa igreja, ela vai nascer na cruz do Calvário, mas ela vai ser inaugurada em Pentecostes. Em Atos capítulo de número 1, quando Jesus está subindo a súbito aos céus, ele deixará uma promessa embasada em uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois sairão para a Judéia, Samaria e para os confins da terra. Atos capítulo de número 2 é o primeiro revestimento de poder. Atos capítulo de número 3 é o primeiro milagre da igreja primitiva. Atos capítulo de número 4 é a primeira prisão de João e Pedro. Atos capítulo de número 5 é o primeiro pecado de Ananias e Safira. Atos capítulo 6 é a instituição dos diáconos. Atos capítulo 7 o primeiro mártir morre, Estevão. Enquanto Atos capítulo de número 8 o avivamento chega pela primeira vez em Samaria. Enquanto Atos capítulo de número 9 nós temos a extraordinária conversão de Saulo no caminho de Damasco. Atos capítulo de número 10, o primeiro gentil é convertido, Cornélio. Enquanto Atos capítulo de número 11, alguns homens sem expressão, sem nome, nós não sabemos quem são. O texto vai dizer que são de Chipre e de Cirene. E eles chegaram na terceira maior cidade daquele tempo, somente ficando atrás de Roma e de Alexandria. Quando eles chegaram em Antioquia, não tinha um nome expressivo, não tinha um nome que nós pudéssemos hoje fazer menção. Mas o texto não se preocupou com o nome. O texto se preocupou em registrar na pena lucana que a mão do Senhor era sobre eles. A mão do Senhor era sobre eles. Que mão é essa? A mesma mão que tirou o povo do Egito, a mesma mão que entrou na festa de Belsazar e escreveu na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim. A mesma mão que acalmou a tempestade, a mesma mão marcada por cravos, é a mesma mão que está sobre essa igreja essa noite. É as mãos potentes do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu ministério. É a mão dele que está aqui essa noite. Oh, glória! Quando a mão do Senhor está, não é o teu nome, não é a tua habilidade humana, ainda é a mão do Senhor potente que está sobre nós. Eles pregaram a Cristo em Antioquia. Houve uma conversão. Uma igreja é fundada em Antioquia. O texto vai dizer que a fama da igreja de Antioquia chegou em Jerusalém na sede. Detalhe, não tinha outdoors, não tinha cartazes, não tinha o grupo de marketing na igreja de Antioquia. Mas o Espírito Santo levou o nome de Antioquia às outras cidades. Quando chegou no ouvido de Tiago e de Pedro, eles nomearam um pastor para pastorear Antioquia, Barnabé. Quando Barnabé chegou em Antioquia, a primeira coisa que Barnabé viu naquela igreja, a graça do Senhor era naquele lugar. As nossas igrejas ainda precisam expressar e externar a graça de Deus sobre a nossa vida. Só que Barnabé talvez pregar o primeiro sermão e pediu para o povo perseverar em Antioquia. Mas ele precisava de um homem. E este homem, quando começou a pregar em Jerusalém após a sua conversão, Saulo de Tarso, os discípulos pediram para ele se esconder, se afastar. Ele vai para Tarsis, ele fica alguns anos escondido. Estar escondido não significa estar fora da presença de Deus. Existem homens e mulheres que Deus esconde, mas é Deus preparando, é Deus lapidando. Se segura aí onde você está. Se Deus te escondeu, se prepare, uma hora dessas Deus te chama para uma grande obra.
Quando Paulo está pregando, o texto vai dizer que Barnabé o viu. De 12 a 14 anos se passaram. Barnabé se lembrou de Saulo. Quem tinha que te ver já te viu. Não importa o lugar que você está. Ele é o Deus que apareceu para Agar no deserto e viu Agar no deserto solitária. E Agar se levantou e disse: este é o Deus que vê. Ele te viu essa noite. Ele te viu essa noite. Ele te viu essa noite. Aquieta o teu coração. Somente se prepare, porque Deus numa hora dessas te chama para o ministério e para uma grande obra. Quando Saulo de Tarso chegar em Antioquia, aquela igreja se tornou uma base missionária. A base missionária de Antioquia iria enviar missionários para o mundo. Mas em Atos capítulo de número 13, que alguns homens estão orando e jejuando, e o Espírito de Deus que pairou um dia sobre a face das águas, que desceu sobre 70, o mesmo Espírito que no Salmo 104 versos 30 criou o universo, que em Jó 38 também criou o homem junto com o Pai e junto com o Filho. O mesmo Espírito Santo que um dia Joel se levantou no capítulo 2 versos 28 e disse que um dia esse mesmo Espírito habitaria sobre toda a carne. O mesmo Espírito que capacitou Bezalel a construção do tabernáculo. O mesmo Espírito que se apoderou de Davi. O mesmo Espírito que esteve sobre os profetas. O mesmo Espírito que chegou em Nazaré e pegou a semente do Messias e colocou no último do Santo dos Santos, que é o ventre de Maria. O mesmo Espírito que em forma de uma pomba corpórea no batismo de Jesus apareceu no Jordão. É o mesmo Espírito Santo que separou Barnabé e Saulo para uma grande obra. O Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda direciona, o Espírito Santo ainda imerge pessoas batizadas por Jesus Cristo. Este Espírito está aqui essa noite, o nosso Consolador, o Paracleto, para consolar o teu coração. Deus usa homens cheios do Espírito. Vou repetir mais uma vez: grandes portas sempre irão se abrir para nós, mas elas giram em pequenas dobradiças. Vou dizer de novo: tem gente se atentando para grandes portas que vão se abrir. Comece a valorizar as pequenas dobradiças. Estou cheio de Deus para te dizer essa noite: Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai usar pessoas para abrir grandes portas, mas não tem nome. Essas pessoas não são tão grandes assim. São pequenas dobradiças que Deus vai usar para a tua vida. Mas o Barnabé tinha um sobrinho, que no grego em algumas traduções vai dizer que é primo, mas ele é sobrinho. Ele chamou João Marcos para ir com eles para a primeira viagem missionária. Eles saíram para a Galácia, Frígia, Sicília, Pisídia. Eles saíram pregando o Evangelho. Mas o texto também vai dizer que João Marcos, no meio do caminho, ele resolveu voltar. Alguns pregadores machucam João Marcos. Vão dizer que ele se acovardou. Nós não sabemos. Papias, um dos pais da igreja, vai dizer que o Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro, e que provavelmente João Marcos não se acovardou, mas sentiu a necessidade de escrever algo acerca de Jesus. E ele deixou Barnabé e Saulo para procurar Pedro, para começar a escrever o Evangelho segundo escreveu Marcos, que segundo a fonte que é o primeiro evangelho antes de Mateus. Nós não sabemos de fato o que aconteceu, mas eles pregaram e fundaram igrejas, como a igreja na Galácia. Quando eles voltaram para Antioquia, alguns anos se passaram. Teve um concílio na igreja em Jerusalém, para decidir questões de comportamentos ou costumes judaicos entre os gentios. Quando eles decidiram naquele concílio, naquela reunião entre ministros, que participou Barnabé, que participou Paulo, Pedro, mas o presidente deu a última palavra e era Tiago. E precisou de 2 obreiros
para levar as cartas do resumo do concílio para as outras igrejas a quais eles fundaram. Então nomearam Judas, o não Iscariotes, e Silas, e eles começaram a entregar cartas. Quando Silas chegou em Antioquia, Atos capítulo 15, versos 34, imagina Silas olhando para Antioquia e vendo os profetas descendo naquele lugar, uma base missionária, Paulo ensinando e Barnabé pregando. O texto vai dizer: e pareceu bem a Silas ficar ali. Eles vão para a segunda viagem missionária. Acredito eu, urdindo como mente de pregador, Barnabé arrumando as suas coisas. Quando Paulo está arrumando as suas coisas, provavelmente João Marcos também está arrumando a dele, para ir para a segunda viagem missionária. Paulo olhou e disse para Barnabé: ele não vai comigo. O texto vai dizer que houve uma pequena contenda. Se de fato João Marcos abandonou por covardia, quem te abandona na primeira viagem missionária não é digno de caminhar com você na segunda para inaugurar igrejas na Europa, na Macedônia. Caminhe com pessoas ao teu lado, encorajadas pelo Espírito, com a mesma visão da tua liderança, com o mesmo sentido e sentindo o que a liderança sente. Quem não tem a mesma visão, quem não enxerga como você enxerga, quem não sente as coisas do céu, não estão prontos para caminhar contigo na caminhada ministerial da fé. Houve pequena contenda, então Barnabé decidiu seguir com seu sobrinho e não sei para onde eles foram. Paulo está sozinho. Mas Paulo aprendeu algo no período veterotestamentário, que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra. 10 voltam dizendo: tem gigantes. 2 voltam dizendo: tem gigantes, mas nós vamos entrar. Então Josué, quando assumiu o lugar de Moisés, ele também vai espiar a terra de Jericó. Como ele sabe que 10 voltam murmurando, ele disse: eu só vou mandar 2. E ele mandou 2 espias. Jesus gostou da ideia e disse: eu quero que vai de 2 em 2. Paulo então está sozinho, logo ele lembra: eu preciso de mais um. Quando Paulo ele olha para a igreja, pregadores de agendas abertas está cheio, cantores tem fila. Mas para caminhar com Paulo, ele quer aqueles que entregam cartas anonimato, que fazem o que ninguém quer fazer. Será que tem entregadores de cartas como Silas aqui essa noite? Quem entrega cartas anonimato, uma hora dessas, Deus exalta o teu ministério. Aleluia! Quando ele olhou, está cheio de pregadores. Talvez algum deles disse: sou eu. Paulo olhou e disse: eu quero Silas. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Vou dizer mais uma vez: mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mas será que onde eu estou, eu ainda não estou vendo meus frutos? Será que eu devo sair do lugar que eu estou? Fique onde você está. Uma figueira foi plantada em uma vinha. Ninguém planta figueira em vinha. A figueira cresce muitas raízes para o lado, mas na vinha coloca-se um bambu aqui, outro aqui, fecha-se o caixote, porque uvas crescem entrelaçadas. Logo, o porquê que a figueira não frutifica? A sua raiz não tem espaço para crescer para o lado, tem muito bambu impedindo o crescimento. E o agricultor passou e disse: todo ano eu passo e a figueira não dá fruto. Então ele disse ao vinhateiro: corte para dar espaço na vinha. Talvez você está pensando que o lugar não é aqui, mas Deus está dizendo: se não está crescendo para o lado, não é culpa da vinha, é porque o vinhateiro quer que você cresça para baixo. Tem muita gente crescendo para o lado, mas sem raiz. O vinhateiro diz: não vai cortar a figueira, eu vou investir nela. Como? Eu vou escavar. Eu vou escavar. Eu vou adubar.
Não cresce para o lado, está crescendo para baixo. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Ninguém está vendo, está criando raízes. Porque a hora que o vento soprar, você está forte. E o vinhateiro essa noite é o Espírito Santo dizendo ao nosso coração: eu vou escavar, eu vou adubar, eu vou te dar crescimento. E no ano que vem, quando o agricultor passar, o teu ministério vai ser frutífero para a glória de Deus. Aleluia. Quando Paulo com Silas, eles vão para a segunda viagem missionária na Europa, o coração de Paulo é desejoso ir para a Bitínia, para a Mísia e para a Ásia. Mas em Atos 16, o texto vai dizer no versos de número 9 e 10, que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia. Nós podemos estar confundidos com a direção. Nós não podemos agir só por experiência. A Assembleando ainda age de joelho no chão e pela palavra. No mesmo dia, Deus pode te dar, no mesmo lugar, duas estratégias diferentes. Tira o seu ministério do automático e começa a ter mais sensibilidade com Ele. Quando Davi está pronto para receber o ataque dos filisteus, Davi orou e Deus disse: suba, porque eu vou vencê-los por baixo. Eles venceram. Os filisteus foram derrotados. Mas o texto vai dizer que os filisteus voltaram no mesmo dia. O mesmo inimigo, no mesmo lugar. Ministério automático faz o seguinte: eu já sei como funciona, eu subo. Ou eu desço. Davi nos ensinou a orar de novo. E quando ele ora, Deus disse: fica tranquilo, dê meia volta e volta por trás. Eu vou vir pelas copas. Deus tem duas estratégias diferentes para o mesmo inimigo no mesmo lugar. Joelho no chão te dá a direção exata. Paulo, sensível ao Espírito Santo com Silas, então foram dormir aquela noite até Deus falar. Apareceu um varão em visão, dizendo: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Quando eles atravessaram a Macedônia, o primeiro membro da igreja de Filipenses, uma vendedora de púrpura, uma mulher rica, Paulo pregou e o texto vai dizer que Deus abriu o coração de Lídia. Se o Espírito Santo não abrir o teu coração, não tem como o pecador vir a Deus. Quando o coração dela é aberto, abre o teu coração, a palavra está entrando essa noite. Ela se converte, abre um ponto de pregação na casa dela. O esposo é convertido, se batizam nas águas. Mas Paulo está andando, e quando Paulo está andando, uma menina começa a dizer: eis que está passando o Filho do Deus Altíssimo. Eis que está passando o Filho do Deus Altíssimo. Se fôssemos nós nos dias de hoje, pegava o nosso celular, tirava uma selfie e dizia: é isso mesmo, e até postava. Só que Paulo, com um dos dons, um dos 9, sabedoria, conhecimento da palavra, discernimento de espírito, profecia, variedades de língua, interpretação de língua, fé, cura, sinais e maravilhas, tudo isso está disponível para a igreja. Paulo, ele tem o discernimento de espírito e viu que não era menina, era um demônio. Então Paulo expulsou o demônio, é o segundo membro da igreja. O Senhor está expulsando do nosso meio tudo aquilo que impede a obra missionária. Paulo é preso, você conhece a história. Apanha em varas de lictores. Junto com Silas está preso. O texto não diz, mas como obreiro da casa do Senhor, eu imagino que Silas devia estar pensando ali preso: por que eu não fiz como Judas? Não voltei para Jerusalém. A gente pensa assim também. Nós pensamos assim também. Talvez se nós tivéssemos ficado sentados no banco da igreja, só ouvindo a palavra e não fazendo a obra, eu não estava passando pelo que eu estou passando. Todos nós pensamos assim um dia. Não é desistir da fé, mas é dar um tempo no ministério, sentar e deixar as coisas acontecer. Crente da arquibancada, eu só vou assistir. Talvez Silas pensou assim. E se você está pensando assim, os céus me trouxe para te dizer essa noite: há um carcereiro
que não tem nada a ver com suas fraquezas, e Ele está esperando a tua oração, Ele está esperando a tua adoração, para Deus tremer o lugar, e Deus converter a casa dEle, para a honra e glória do Senhor. Não desista, não desista, não desista, não desista, tem muita gente precisando de você. As provações revelam quem nós somos por dentro. Pastor Silas, não são as bênçãos que faz externar quem é o obreiro. Não são as bênçãos que mostra quem nós somos por dentro. São as provações que revelam verdadeiramente quem nós somos. Deuteronômio capítulo 8, palavras do Senhor, abre aspas, eu te provei para saber o que estava no seu coração. A provação revela o que está dentro do coração. Por isso o que contamina o homem não é o que entra, mas é onde você anda. Porque o que entra pela boca, desce pelo esôfago e qualquer dia vai para a fossa. Mas aonde você anda, para no coração. E do coração procede as saídas da vida. E a boca fala o que o coração está cheio. Mas Davi entendeu isso e disse, escondi a palavra no coração. Só quem tem a palavra no coração essa noite, já era para você estar glorificando a Ele. Não é por força do pregador emotivo, não. É porque a palavra de Deus nos faz glorificar a Ele. Glória. A aprovação revela quem nós somos por dentro. Eu não entendi, pregador, eu te explico. Levaram 500 juntas de boi, 500 jumentas, 3.000 camelos, 7.000 ovelhas e 10 filhos. Ele vai murmurar, o que tem dentro dele? Bendito seja o nome do Senhor. A essência que existe dentro de nós vem na hora da provação. Então o que tem dentro de Paulo? Ele olha para Silas e diz, vamos orar, vamos adorar, vamos orar, vamos adorar, vamos adorar, vamos orar, vamos adorar, vamos adorar. A provação revela quem Paulo é por dentro. Quando eles estão orando e adorando, chacoalha-se o lugar, as correntes caem, o carcereiro pega da sua arma e vai se matar. Paulo diz, não faça isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se eles tivessem abandonado o ministério e voltado para trás, talvez o carcereiro estaria perdido. Tem muita gente precisando de você nessa caminhada da fé. A igreja de Filipenses, ela é fundada neste lugar, neste momento. Estes foram os primeiros 3 membros da igreja de Filipenses, que cresceu na Macedônia. Nós sabemos que Paulo depois ele vai para Tessalônica, depois ele vai para a Grécia. 10 anos se passam e Paulo está preso. E ele escreve à igreja de Filipenses. E no capítulo de número 1, Paulo ensina os filipenses a alegria que devemos ter em padecer pelo amor de Cristo. Paulo está preso e no capítulo 1, versos 12, ele diz, as minhas prisões e as minhas cadeias contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Parece paradoxal, a adversidade, o caos e a provação faz com que a obra de Deus cresça, é verdade. Paulo está dizendo que Cristo passou a ser conhecido em suas aflições, que o nome de Cristo passou a ser engrandecido com as marcas que ele carregava em teu corpo. Nós devemos ter alegria como os filipenses em padecer por Jesus Cristo, mesmo sem entender o momento, porque não são todos que estão aqui essa noite que estão entendendo o momento. Mas entender o momento não é com a gente, é com aquele que está no controle da história. Havia um profeta que antes do cativeiro babilônico, porque segundo a profecia de Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote da terra de Ananote, no capítulo 25, versos 11, ele vai dizer que o cativeiro é de 70 anos. Deus mostrou em visão para Abacuque o exílio,
Os caldeus e a Babilônia com Nabucodonosor e Nabuzaradã invadindo Jerusalém, destruindo o templo, saqueando os utensílios, queimando os muros de Jerusalém, e a glória de Deus indo embora. Abacuque então no capítulo de número 1, sem entender o porquê, sem entender o que é padecer pelo amor de Deus, ele começa a questionar a Deus: por que tudo isso nos sobreveio? Será que nós estamos assim no capítulo 1? Porque o Senhor permitiu tal coisa? Porque o Senhor permite o desemprego se eu sou ofertante? Porque o Senhor permite a aflição e meus filhos indo para o mundo, se eu sempre estou na tua casa orando? O que você está fazendo agora você não entende, mas Ele não perdeu as rédeas da tua história. Então o que Abacuque fez? Ele nos ensina uma lição. Vai para o capítulo 2 e para de perguntar o porquê. No capítulo de número 2, Abacuque está no silêncio, mas o texto vai dizer que ele subiu numa torre de vigília. Qual é a minha torre de vigília? Pode ser um monte. Só não dê papelzinho para o profeta queimar, porque eu não sei nem por que fazem isso. Mas eu dou um conselho para você. A tua torre de vigília é abrir a porta do teu quarto essa noite. Entra lá dentro, somente você e Ele vai falar contigo. Só que nós assembleanos pentecostais acostumamos com o pregador do grito, com o barulho, com Deus vai dar vitória, estou vendo anjos, bandeja, chave, e nós queremos ver alguém marchando, falando em línguas. Isso é bom, mas Deus não falou assim com Abacuque. No meio do silêncio, não veio no grito, Deus sussurrou no ouvido de Abacuque. E qual é a resposta de Deus para o teu silêncio? O justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, pregador? Pega o teu instrumento, como fez Abacuque, e vai para o capítulo 3 adorar. E qual é a adoração? Quem vive pela fé, adora mesmo sem ver, porque sabe que Deus está no controle da tua vida. E qual é o louvor? Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e não haja mantimento no campo, e nem vacas currais, todavia essa noite, só quem vive pela fé, todavia essa noite, só quem vive pela fé, exulte com alegria o Deus da tua salvação. Aleluia. O Senhor está no controle da tua história. O Senhor está no controle da tua história. Não é para você entender, é somente para adorar. Mesmo que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, exulte com alegria o teu Deus essa noite. Abacuque sabia que o cativeiro foi para tirar a idolatria de Judá, para nunca mais eles entrarem em idolatria outra vez. Talvez Deus aperta algumas coisas para sair de nós aquilo que não agrada a Deus. Tenha alegria em padecer por Jesus Cristo. Mas no capítulo de número 2, Paulo fala sobre a alegria que nós devemos ter em servir. E Paulo diz: que haja em vós, que haja em vós, que haja em vós, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento? Que mesmo sendo em forma de Deus, segura, vamos teologar. A palavra forma no grego pode ser expressada de duas maneiras: morfe ou esquema. Se é forma exterior e só parece, mas não é, é esquema no grego. Mas se é morfe, a forma é a mesma essência. Ele tinha a forma de Deus, mas a mesma essência de Deus, e não deixou de ser Deus. Isaías 9:6, Ele é o Pai da eternidade. João 17:5, Ele é eterno, Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas Ele também é Criador, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Criador, Ele é Deus, Ele está pela pessoa do Espírito, nessa reunião conosco essa noite. Mas qual é o sentimento de servir? É porque Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo. Esvaziar não é deixar de ser Deus.
Ele abriu mão dos privilégios da divindade, mas ainda é Deus, sempre será Deus. Esvaziou-se e se tornou semelhante aos homens. Detalhe, assumiu a mesma natureza que a nossa. Mas em João 6,69, ele é homem, mas ele é o Santo de Deus. 2 Coríntios 5,21, ele é homem, mas não conheceu o pecado. 1 Pedro capítulo 2, versos 22, ele é homem, mas não cometeu pecado. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3, verso 5, ele é homem, mas nele não existe pecado. Hebreus capítulo 4, versos 15, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele é homem, mas ele é impecável, perfeito, ele é eterno. Como homem, ele sentou no poço de Jacó e disse aos discípulos: estou cansado. Mas como Deus, ele subiu numa montanha e diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como homem, ele chorou em Betânia por um amigo, mas como Deus, ele disse: sai para fora, Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Como homem, ele disse na cruz: eu tenho sede. Mas como Deus, essa noite, ele está nos enchendo com água viva, a água da vida eterna. Semelhante aos homens, e se fez servo. Eu vou dizer que o nosso Deus se fez servo. Só para você entender quem é o maior no reino. Enquanto os discípulos estão na mesa da Páscoa discutindo quem é o maior, e a mesma murmuração nos nossos cultos: quem canta mais? Quem prega mais? Quem ensina melhor? Quem faz melhor? Enquanto estamos preocupados quem é o maior pregador, o nosso Deus, que se fez carne e não deixou de ser Deus, tirou o vestido, pegou uma toalha, e ele vai fazer o serviço mais indigno de um escravo em Israel: lavar os pés dos discípulos, só para ensinar que o maior não é o que prega bem, o maior não é o que canta bem, o maior ainda no reino é aquele que serve, que serve, que serve, que serve. Seja servo, seja servo, seja servo. Mas ele foi obediente até a morte de cruz. Como homem, ele está na cruz. Mas como Deus, ele olha o ex-ladrão e diz: na verdade, estarás comigo hoje no paraíso. Como homem na cruz, ele vai vencer a cruz na sua morte. A cruz é o golpe na morte. Quando entrou o pecado no mundo, entrou 3 tipos de morte: física, espiritual e eterna. A morte teria que ser vencida, para que nós tivéssemos essa reunião essa noite, com a certeza de um dia estar com Ele na eternidade. E ele, obediente até a morte de cruz, nos faz lembrar do que João viu. João está em Pátimos, a 86 quilômetros do sudoeste de Éfeso. João vai ver o que ninguém viu. E por que João vê o que ninguém viu? Sente o que ninguém sentiu. E vai escrever, pastor Silas, o que ninguém escreveu. É porque o ministério de Jesus era acompanhado de 5.000 pessoas, que só ficavam atrás dele, atrás de pão e de peixe. Só que de 5.000, em 1 Coríntios 15 vai dizer que 500 pessoas só e Tiago ficaram olhando para ver se ele vai morrer ou se ele vai viver. Viram ele ressurreto. Mas de 500, só 120 irmãs e irmãs estão orando no meio da semana no ciclo de oração no cenáculo em Atos 2. Só que de 120, só 70 vão para o evangelismo depois da escola bíblica dominical na grande comissão em Lucas 10. Mas de 70, só 12 andam com Jesus. Só que de 12, só 11 tomam ceia. Só que de 11, só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Só que dos 3, só tem um no pé da cruz. Quem é? João. Porque João viu o que ninguém viu: cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo. Segura, o seu vestido não foi confeccionado em Magdala, Damasco, em Tiro, mas foi confeccionado na eternidade da realeza, porque ele é o sumo sacerdote segundo uma ordem maior do que a de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Os seus pés não são sapatos brilhantes de pregadores gospel, os seus pés são latões reluzentes saindo da fornalha. E na sua mão, João viu algo, uma chave, e ele dizendo: João, eu tenho a chave da morte. Segura
escritura. Deixa eu te dizer uma coisa: quem disse que ele desceu, brigou com Satanás do inferno? Satanás nunca esteve no inferno. Quem disse que ele puxou a chave, tomou? Isso é mentira. Deixa eu te dizer, ele não disse que tinha a chave, ele não disse eu vou ter a chave, ele disse eu tenho a chave. Nunca saiu da sua mão. Ele tem a chave da morte. E o que ele está nos dizendo essa noite: a porta do Hades não prevalece contra a tua vida. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno e o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Obediente até a morte de cruz. Mas ao terceiro dia ele levantou do meio dos mortos, e Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. E vai chegar o dia que toda língua irá confessar. Vai chegar o dia que os joelhos se dobrarão e reconhecerão que Ele é Senhor, que Ele é Senhor, que Ele é Senhor. Quem serve como escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo, uma hora Deus nos exalta soberanamente. Mas eu não estou dizendo que exaltar é pregar no melhor congresso. Não estou dizendo que exaltar é você estar nos outdoors e cartazes. Exaltar é ouvir o toque da trombeta e Ele te levar para morar com Ele para todo sempre. Isso é exaltação no Evangelho. Evangelho não é o homem em cima de um palco e os seus irmãos lá embaixo vendo ele crescer. Evangelho não muda diversidade. Evangelho não traz fama. Evangelho muda caráter e faz homens ser servos e um dia morar com Deus na eternidade. Quando Paulo cita Jesus como modelo de servo, ele cita um obreiro. Ninguém colocaria o nome no filho como o nome desse obreiro Epafrodito. Só que Paulo vai dizer que Epafrodito, não preocupado com a vida dele, porque estava enfermo, quase morto, foi ter com Paulo na prisão para servir. Nos faz lembrar o que Paulo disse aos anciãos em Éfeso, em Atos 20 e 24: em nada tenho em minha vida por preciosa, a não ser que cumpra a carreira que um dia me foi proposta. Cumpra a tua carreira como servo. Cumpre a tua carreira como servo. Sirva a tua igreja que você congrega. Sirva o reino de Deus como servo. Paulo agora vai para o capítulo 3. Ele ensina no capítulo 1 a alegria em padecer. No capítulo 2, a alegria em servir. Capítulo 3, ele vai falar sobre a alegria em crer. E no capítulo 3, versos 20, Paulo diz aos filipenses: a nossa cidade está no céu. Porque ele, esquecendo das coisas que para trás ficaram, o texto diz: uma coisa faço. A palavra faço no grego está no gerúndio. Significa o seguinte: as coisas para trás ficaram, eu deixei lá. Mas uma coisa faço, é continuar fazendo no presente. Quando você deixa tudo para trás para servir a Cristo, você tem que ser produtivo no presente, mas não tirar os olhos da promessa que está diante de nós. E qual é a promessa? Há uma cidade nos céus nos esperando. E Paulo continua dizendo: e logo este meu corpo, o nosso corpo abatido, será transformado. O teu cansaço, a tua exaustidão espiritual e ministerial, uma hora acaba. Quando isso vai acontecer? Pode ser hoje. Pode ser que eu não termine a mensagem. Pode ser que não dê tempo de você voltar para casa. Pode ser que é no momento em que você vai tirar a gravata. Pode ser no momento, irmã, que você vai colocar a panela no fogo essa noite.
ou que vai colocar o relógio para despertar, porque amanhã cedo está acordando para trabalhar. Pode ser que você nem apareça no serviço amanhã, porque será dada uma palavra de ordem. O alarido e a voz de um arcanjo, e uma trombeta de Deus, ela vai soar. E o texto diz: os mortos ressuscitarão primeiro. E Paulo continua: e depois nós. E depois, se isso não alegra o teu coração, eu não sei mais o que fazer essa noite. E depois nós, 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 os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, encontraremos com o Senhor nos ares para todo sempre. Pregador, o que vai acontecer com o meu corpo? Paulo diz: é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Mas eu queria saber, é este corpo? Paulo aos Coríntios capítulo 15 vai dizer: é este corpo, graças a Deus, será glorificado. Daniel capítulo 12 versos 3 vai dizer que este corpo, ele vai ser semelhante ao fulgor das estrelas. Deu para imaginar? Eu vou mais além. Palavras de Jesus, Mateus capítulo 13 versos 43, abre aspas: os justos resplandecerão como o sol. Por isso que na Nova Jerusalém não vai precisar mais de sol, porque o corpo de Cristo vai ser uma candeia, junto com a igreja, vai iluminar toda a Nova Jerusalém. Eu tenho certeza que nós vamos estar lá. Tenha alegria em crer, porque a nossa cidade está no céu. Eu tenho 3 minutos, eu vou deixar 2 até porque eu quero voltar de novo. Capítulo 4. A gente deu bastante glória, mas o capítulo 4 é alegria em dar. Talvez o glória acabe. Mas Paulo vai dizer que nós devemos sentir alegria em ofertar, alegria em dar. Jesus disse que tinha um solo, é o mesmo solo. E um homem veio, pegou uma semente e jogou no solo. O texto vai dizer que o solo para este deu 30. Veio um outro rapaz, não era 2 sementes, era uma semente, o mesmo solo, jogou, a terra deu 60. Veio o terceiro e jogou uma semente. Quando eu li a Bíblia, eu li ela meio rápida, então eu lia por lógica. Se a terra deu 30, deu 60, ela vai dar 90, mas a terra deu 100. E aí acaba o texto. E eu fiquei orando, falando: Senhor, se a terra para um deu 30, para outro deu 60, não era para dar 90? O Espírito Santo está falando essa noite, é porque esse que deu essa semente recebeu 100, ele devolve 10. Paulo vai dizer aos filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. A tribo de Levi foi incumbida de carregar a presença de Deus. O plano de Deus sacerdotal era universal para as 12 tribos, mas como todos se prostraram ao bezerro de ouro, somente a tribo de Levi então ficou com a incumbência de carregar a presença. Quando a terra foi dividida entre as tribos, a tribo de Levi não recebeu terra, porque o Senhor disse a Moisés: para a tribo de Levi eu sou a tua herança, eu sou a tua porção. Se contentar com o que você tem, com o carro que você tem, com o café da manhã que você tem na mesa, com a roupa que você veste, é saber que o Senhor é a tua porção. Ele te dá segundo a tua necessidade. Quem cuida de você é Ele. Quem cuida de você é Ele. Quem cuida de você é Ele. É que nós precisamos compreender que o não de Deus nos faz crescer também. Então Paulo teve fome, teve fartura, teve necessidade, também foi próspero. Mas em tudo isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí Paulo vai dizer: nenhuma igreja, guarde isso, nenhuma igreja
a qual Paulo fundou, contribuiu para Paulo como os filipenses contribuíram quando ele estava na prisão. E aí Paulo deixa uma palavra aos filipenses que tinham alegria em dar. E eu deixo uma promessa para você essa noite sobre aqueles que ofertam, que contribuem e faz com alegria. Em breve, o Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades. Eu volto para Campinas com a satisfação no coração de ter ministrado para vocês. Coloque-se de pé em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Eu não vim gritar essa noite. Eu vim para que você vá embora e passe 40 dias e você se lembre. Tenha alegria em padecer por Jesus. Tenha alegria em servir a Jesus. Tenha alegria em crer numa nova cidade no céu.